Quer aprender a fazer uma maquiagem como essa? Então continue assistindo. Para começar a fazer essa maquiagem, nós vamos precisar do primer. Então, a gente vai passar o primer por todo o rosto. Eu gosto de começar passando ele nessa região aqui para depois ir espalhando pro resto do rosto. Porque eu sinto que essa região e a testa também é o lugar onde tem mais poros abertos. E eu sinto que se eu passar no nariz, a base fica escorregando. Não sei se dá pra entender, mas é basicamente isso. Então eu normalmente passo por todo o rosto e depois eu pego o resto e passo no nariz. Agora a gente já vai usar a base. Eu uso essa daqui da Boca Rosa. É uma base mate e a gente vai aplicar ela por todo o rosto. Eu já aplico direto na pele, mas tem pessoas que gostam de aplicar primeiro na palma da mão e depois ir passando pro resto do rosto. Eu prefiro fazer dessa forma, já colocar direto no rosto. Bom, agora a gente vai espalhar a base por todo o rosto. Eu gosto bastante dessas esponjas assim, que eu acho que fica mais fácil de espalhar, sabe? Então a gente vai pegar e vai ir espalhando por todo o rosto a base. Bom, agora a gente vai espalhar a base por todo o rosto. Eu gosto bastante dessas esponjas assim, que eu acho que fica mais fácil de espalhar, sabe? Então a gente vai pegar e vai ir espalhando por todo o rosto a base. Não tem segredo, é só você simplesmente ir espalhando ela por todo o rosto, de forma uniforme. Tenta deixar com a mesma quantidade de base por todo o rosto. A gente vai passar o contorno. Eu gosto de usar mais do que uso normalmente nessa maquiagem, porque ela é um estilo mais rebocão. Então a gente vai passar nas maçãs do rosto. Eu sempre passo aqui de baixo, sabe? E um pouquinho só na testa. Não gosto de botar muito, mas um pouquinho na testa. E agora a gente vai esfumar. Pra esfumar, eu tenho preferência de esponjas nesse formato. Aí a gente utiliza essa parte de cá e vai espalhando o contorno. E aqui, ó, gente, eu gosto de dar uma... Eu gosto de concentrar ele mais aqui pra depois ir levando pra frente. E também eu pego ele daqui, ó, e subo ele pra essa região aqui do rosto. E também pode descer, só que só nessa região. Não muito, sabe? Aqui esse risco tem que ficar mais reto. Mas eu gosto mais de fazer ele vindo e subindo. Tá vendo? Para o contorno do nariz, a gente vai utilizar um pincel desses aqui. E a gente vai vir fazendo um risco assim, no nariz. Dos dois lados, ele precisa ser bem fino. Tá vendo? E ele não pode ficar muito pra cá, sabe? Porque se você fizer muito pra cá, vai ficar parecendo que o seu nariz é maior e não menor, que é o objetivo. E aí depois aqui a gente vai pegar e vai fazer como se fosse uma bolinha, sabe? Aqui embaixo. E aí a gente vai esfumar. Pra esfumar, eu gosto de usar a mesma esponja, só que eu uso essa parte daqui, ó. Que ela é bem fina. E aí a gente tem que ir batendo, só que não pode deixar ela sair muito. Tem que esfumar, só que ela não pode sair muito do lugar, sabe? Se for puxar pra ela, se for esfumar pra algum outro lugar, puxa ela pra dentro do nariz. Sabe? Porque senão vai ficar com a impressão de que o nariz é maior e não menor. Bom, com todos os contornos já esfumados, agora a gente vai pro corretivo. Eu vou usar esse corretivo da Ruby Rose, Fios. E aí a gente passa nas olheiras. Eu gosto de botar um pinguinho aqui, bem humilde, bem pouquinho. Eu gosto de passar aqui também. E nessa região aqui do nariz eu coloco um pouquinho aqui, mas bem pouquinho, só pra dar um jeito
do contorno pra não deixar o contorno vir muito pra cá, entende? E aí é só esfumar. Pra esfumar o contorno não, o corretivo, eu uso a mesma esponja que eu usei na base. E é isso, é só esfumando. Bom, a gente vai pegar e vai vindo e dando leve batidinhas pra espalhar tudo bem bonitinho. Aqui, nesse daqui, ó, a gente vem subindo ele assim, ó, pra cima, como se fosse um risquinho, tá vendo? Depois do final do olho e pra cima, pra dar a impressão de que seu olho é mais anguloso. E aí depois a gente vem aqui, eu faço assim, aqui ó, tem que tomar cuidado pra não vir pra dentro do contorno. E aí depois a gente vai pegar e eu dobro a esponjinha, porque eu uso essa esponjinha assim, e eu, pra deixar algo mais certeiro, pra conseguir passar o corretivo certinho onde eu quero passar. E é só ir esfumando. Agora eu tô usando o pó rosa da de Berenice. E a gente vai pegar o pó e vai passar pelo rosto. Eu não gosto de usar muito pó, então a gente vai pegar um pouquinho e vai vir passando aqui, ó. E depois só que a gente vai esfumar isso. E pegar um pouquinho de pó e só deixar assim no rosto. Eu só coloco normalmente nessa região aqui, ó, como eu tô mostrando. Eu acho que se coloca muito, ele acaba acumulando. E se acumular, na hora que tira foto, fica que nem o Edward de Crepúsculo brilhando. E não fica um negócio muito legal. Então eu normalmente coloco bem mais pouquinho assim. E apesar de eu ter pele oleosa, eu tenho a pele bem oleosa, oleosa e acneica, mas eu nunca coloco muito por causa disso. Basicamente é isso. Só vou passar mais um tiquinho aqui e esperar pra esfumar. Agora a gente vai pegar um tom de rosa. Eu tô usando o rosa da paleta da Make Be Diamond da Boticário. E a gente vai pegar esse tom de rosa aqui, um rosa bem forte. E a gente vai ir passando ele por toda a pálpebra. Esse daqui vai ser meio que a cor base do olho, então ele pode ser, tipo, pode passar ele pro olho inteiro, entende? Mas mesmo assim eu gosto de focar mais nessa região aqui. E aí vai passando por todo o olho, tá vendo? Só que tem que ir dando uma observada no formato. Eu sempre levanto a pálpebra, apesar disso não ser certo, porque eu tenho a pálpebra um pouco caída, tá vendo? Então eu sempre vou levantando pra conseguir passar mais, apesar de não ser o correto, mas eu sempre vou fazendo assim. E como eu já tenho tão costume de maquiar o meu olho, eu sei até onde eu posso chegar pra ficar um risco reto. Então, é só ir passando ela por todo o olho. Agora a gente vai pegar o mesmo rosa que a gente usou e vai vir com ele na parte de baixo do olho. Agora a gente vai pegar um roxo um pouco mais escuro. Eu gosto de primeiro deixar ele onde eu quero fazer o esfumado, depois eu ir esfumando. Então eu só vou passando ele assim, deixo ele de forma meio triangular. E aí eu pego um pincel e vou esfumando ele. O tom um pouco mais escuro. E não tire ele muito do lugar, porque ele vai precisar ficar bem aqui mesmo. Eu vou esfumando ele seguindo esse formato de meio triângulo que eu fiz. Agora eu pego um pouquinho, só um pouquinho desse azul. Vou esfumando bem no final.
Só um tiquinho. Tá vendo? E ele aqui você pode vir levando ele um pouco mais pra cá. Agora eu pego uma sombra cintilante branca. E a gente vai pegar e vai passar ela por toda essa área. Tem que ser branca pra gente conseguir clarear um pouquinho mais as outras sombras cintilantes que eu vou usar no olho pra não ficar o tom escuro. Eu começo pegando o tom de roxo mais escuro e com o dedo mesmo eu vou passando ele pelos olhos. Só com o dedo, não tem muito mistério. E é só ir passando ele pelos olhos. Agora a gente vai vir com um tom de rosa um pouco mais claro. E vai passar bem nesse inicinho aqui dos olhos. Com o dedo mesmo. Agora a gente vai pegar um iluminador branco, bem, sabe, pá. E vai passar no início dos olhos e vai vir aqui, ó. Passando pra cá também. Agora, com o mesmo iluminador branco, a gente vai pegar ele e vai passar bem nessa região aqui debaixo dos olhos, dos dois lados. E eu também gosto de passar um pouquinho dele aqui, ó. Tá vendo? Bem assim, ó, no centro. Assim como eu fiz com o iluminador aqui, eu passei no centro. Aqui a gente também passa no centro. Bom, pra fazer a sobrancelha eu tô usando esse daqui da Melu com cor. É tipo um negócio em gel com cor. E eu vou penteando a sobrancelha pra cima só. Não pra cima, sabe? Eu só vou penteando a sobrancelha mesmo. E vou passando isso aqui porque vai deixar a cor um pouco mais forte, vai dar um maior destaque. Agora com a sobrancelha pronta eu pego o mesmo iluminador e eu passo aqui debaixo da sobrancelha. Eu acho esse iluminador incrível, tipo, ele é muito incrível. Eu tô esfumando, né, o pó, que já passado antes, mas como eu passo bem pouquinho, é rapidinho de esfumar. E agora eu vou passar o blush. Eu não sei porquê, mas eu sempre gosto de passar o blush depois do pó, porque eu sinto que se passa antes, eu sinto que embranquece um pouco, não sei. Mas enfim, a gente vai pegar aqui o blush. Eu tô usando esse daqui da Ruby Rose, que já tá acabando, coitado. Tá tão, né, usado. Mas enfim, a gente vai passando o blush no início e eu sempre passo bem aqui, ó, no nariz, nessa região aqui. Sabe? Não é no nariz todo, é só um pouquinho aqui, ó, nessa região aqui, pra dar a impressão que o nariz é um pouco mais arrebitado. E aí, eu gosto de pegar um blush um pouco mais brilhoso. Também passo antes de passar o iluminador. Eu tô usando esse iluminador aqui da Ruby Rose. E eu pego ele com esse pincel aqui e vou passando ele nas maçãs do rosto. E eu não uso muito assim, e eu deixo ele não muito concentrado, porque senão acho que fica muito falso. Depois eu pego esse aqui que é bem baratinho, que é Pó de Fada, eu acho o nome. E eu pego e vou passando esse iluminador aqui que é um pouco mais concentrado, só que ele é baratinho, né? E eu acho que pra essa maquiagem fica bom porque a gente precisa de bastante brilho, sabe? Tá vendo? Um pouquinho na ponta do nariz, quase nada. Agora o rímel, uma das fases mais importantes para essa maquiagem. A gente vai, primeiramente a gente passa o rímel normalmente, sabe? Por todos os cílios. Eu não uso Curvex, porque eu tenho lash lifting. Então eu não uso Curvex, mas acho que é bom usar antes. E aí, ó, passa por todo os cílios, normalmente, como sempre faz. Basicamente isso. E aí, passar embaixo, eu não passo muito, porque eu tenho os cílios meus de baixo são muito grandes, então se eu passar muito, quase não vai dar pra ver. Então, eu só dou uma encostadinha. Essa maquiagem fica muito bonita, um gloss com um brilho, mas como eu não tenho,
eu pego simplesmente o iluminador, passo nos lábios, vou pegar um pouquinho mais, e aí depois eu pego o gloss e passo. Sabe? Pra dar a impressão de gloss com brilho. E é basicamente isso. E esse é o resultado final.